fiquei com o Anderson, né? Porque é mais provável eu estar aqui na quarta do que no domingo à noite. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 15. Nós vamos ler os versículos 21 a 28. Mateus capítulo 15, 21 a 28. O texto nos diz o seguinte, Mateus capítulo 5, versículo 7. Mateus capítulo 15, versículo 21. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então, os seus discípulos, aproximando-se, disseram: Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe para que nós possamos compreender a sua palavra nessa noite. Irmãos, esse é um texto que eu creio que é bastante conhecido, mas que tem coisas importantes a nos ensinar sobre a nossa perseverança em oração, sobre a nossa perseverança em buscar ao Senhor, em buscar a sua direção, em buscar a sua ajuda, em buscar o seu auxílio. O Senhor ele sai da região da Galileia, Nesse texto aqui nós notamos isso, a região onde ele passou a maior parte do seu ministério, e ele vai para as regiões de Tiro e Sidom, ou seja, ele vai para o território dos gentios, ele sai ali do perímetro de Israel. Esta mulher do texto, ela não é de Israel. Mateus a chama simplesmente de uma mulher cananeia, que é uma designação bastante genérica, Uma vez que a região cananeia era toda aquela região que se estendia além também de Israel. Marcos, no capítulo 7, no texto paralelo a esse, chama essa mulher de Cirofenícia, de cultura grega. Marcos nos relata que o Senhor ele saiu, da Galileia, entrou naquela região, hospedou-se numa casa e não queria que ninguém soubesse que ele estava ali. Mas ainda assim ele não pôde ocultar-se, está no texto paralelo lá, Marcos capítulo 7. E ele não pôde ocultar-se justamente porque esta mulher, ela começou a ir atrás do Senhor, e o verbo utilizado, quando diz que essa mulher, ela foi atrás do Senhor, foi ao encontro, ela dá a ideia de alguém que estava clamando insistentemente, sem parar, para que o Senhor curasse a sua filha que estava endemoniada. Nós estamos olhando, portanto, para uma mãe que suplica pela cura da sua filha. Uma mãe que toma para si o problema da sua filha, porque ela diz: Senhor, tem compaixão de mim, Uma mãe que se importa, que ama sua filha, que está preocupada com ela, que toma para si o problema e que vai buscar no Senhor. E ela tem um senso de urgência também, Talvez imaginasse que o Senhor Jesus não voltaria a passar por ali novamente, como nós não temos mais relatos, nos evangelhos que ele foi. Ela também coloca uma ênfase no problema. A minha filha está horrivelmente endemoniada. O endemoniado já é uma coisa horrível, Ela coloca uma ênfase, ela está horrivelmente. Senhor, me ajuda. A urgência, dá para notar que ela vinha sofrendo, e a sua filha também, e aquela situação estava num ponto que somente o Senhor poderia ajudá-la. E ela vai até o Senhor, nós não sabemos exatamente como, mas ela sabia quem era Jesus, porque ela o chama de filho de Davi.
algo que os judeus atribuíam ao Messias. E curiosamente, grande parte dos judeus, e principalmente os fariseus, não enxergavam Jesus como sendo o filho de Davi, o Messias, o Salvador. Mas de alguma forma, ela sabia disso, sabia que Jesus poderia resolver o seu problema. Sabia e vai em busca do Senhor. Mas o que nos chama a atenção nesse texto é que parece que o Senhor, ele, durante o texto, ele demonstra pouco interesse no problema dessa mulher, né? E ela enfrenta algumas barreiras e algumas dificuldades. Interessante nós pensarmos, porque geralmente nós temos aquele conceito a respeito de Jesus, que ele estava sempre pronto para ajudar, sempre pronto para curar, sempre com compaixão, com misericórdia, e isso é verdade. Mas quando nós olhamos para esse texto, muitas vezes nós não entendemos os motivos que levaram Jesus a não respondê-la e depois a respondê-la de uma forma contrária. E no final ainda assim curar a sua filha. Mas quando nós olhamos para os milagres de Jesus e olhamos para a maneira como o Senhor ele curava, como o Senhor ele ajudava, nós podemos notar diferentes formas de atuação. O Senhor curou os cegos, colocando as mãos sobre os seus olhos. O Senhor curou o servo de um soldado à distância. O Senhor ressuscitou uma menina indo até a casa. O Senhor tinha métodos diferentes, né? O Senhor curou um homem coxo levantando pela mão. Outro ele curou mandando se levantar, né? Sem necessariamente tocar nele. O Senhor tinha maneiras diferentes de lidar, né, com pessoas diferentes, justamente porque o Senhor, diferente de nós, o Senhor conhece o coração e o Senhor conhece também as necessidades. E nós podemos notar, em diversos momentos, em diversas ocasiões, o Senhor lidando com pessoas da maneira exatamente como elas precisavam. Um texto que deixa isso bastante claro também, o texto de João capítulo 11, quando o Senhor ressuscita Lázaro, né? O Senhor espera, parece que o Senhor deixa propositalmente que Lázaro morra, para chegar em Betânia, para lidar com Marta de um jeito, com Maria de outro jeito, e no final ressuscitar Lázaro. E às vezes nós não entendemos o porquê de tudo isso, mas algo que deve ficar claro para nós, quando nós olhamos para o ministério de Jesus, para a vida do Senhor, para as ações do Senhor, é que Ele sabe, e Ele cuida, e Ele faz o que precisa ser feito. O Senhor, Ele primeiro trata do coração, para depois atender. O Senhor primeiro, Ele cuida do que é mais importante, da nossa alma, do nosso espírito, do nosso coração, para depois cuidar dos nossos pedidos. E é o que Ele está fazendo aqui. Por mais que nós muitas vezes não notemos, a mulher cananeia, ela passa por algumas barreiras, e o Senhor vai colocando essas barreiras no seu caminho, para que ela comece a entender o seu lugar, entender o que deveria fazer, e então receber do Senhor aquilo que ela queria. E o texto termina exatamente com o Senhor dizendo para ela: seja feito como você quer. Irmãos, o ponto aqui importante para nós é, nós temos os nossos pedidos, nós temos os nossos desejos, nós temos aqueles pedidos que nós clamamos ao Senhor, talvez todos os dias. E quantos não passam anos orando pela mesma causa, não é? Quantos não passam tanto tempo orando e clamando ao Senhor por um pedido, por uma causa, e o Senhor ainda não atendeu, e o Senhor parece que ainda não respondeu, mas que continua orando. Irmãos, esse texto nos mostra que nós não devemos desanimar em oração, nós não devemos esfriar em oração, nós devemos perseverar pedindo. O pedido dessa mulher é nobre, ela está pedindo pela sua filha, ela ora pela sua família, ela clama ao Senhor pela sua família. E isso nos leva a uma reflexão, né? No primeiro momento, nós temos colocado a nossa família diante do Senhor, temos orado pelos nossos filhos, pelo nosso cônjuge,
muitas vezes por família, por parentes que nós temos, próximos, por entes queridos, que são descrentes e que precisam de conversão, ou por pessoas próximas a nós que precisam de conversão. O Senhor, Ele quer ouvir o nosso pedido. E enquanto nós oramos, enquanto nós clamamos, enquanto nós pedimos, Ele quer tratar também do nosso coração. Eu quero pensar então como o Senhor, Ele ao mesmo tempo cuida e ao mesmo tempo prova a fé e o coração da mulher cananeia, e como nós podemos aprender com isso, o que nós podemos aprender com isso. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7, o apóstolo diz assim, para que a prova da nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Nossa fé muitas vezes será provada. Isso deve redundar em honra e glória para o Senhor Jesus Cristo. Vamos ver então algumas coisas que o Senhor vai fazendo aqui e que nos mostram o seu cuidado para com o coração dessa mulher, e que muitas vezes nós podemos passar pela mesma situação. A primeira barreira que ela enfrenta é o silêncio de Jesus, né? O texto nos diz que ela clamava. A ideia do verbo realmente é essa, de insistência, e isso é até um contraste, porque o Evangelho de Marcos diz que o Senhor não queria ser notado, o Senhor não queria que as pessoas percebessem que Ele estava ali, mas o plano estava sendo frustrado por esta mulher, que estava gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas o texto diz que o Senhor não lhe respondeu nenhuma palavra. E a primeira barreira que ela enfrenta é exatamente o silêncio, né? O silêncio de Jesus. Nós poderíamos esperar talvez um diálogo, ou uma resposta sim ou não, ou uma cura à distância, mas o Senhor não faz nada disso. Parece que o Senhor a ignora, parece que o Senhor não se importa com o seu problema. Mas o que essa mulher continua fazendo? Ela continua clamando. O silêncio de Jesus não a impede de continuar. Irmãos, quantas vezes nós oramos e parece que Deus está em silêncio, parece que Deus não responde a nossa oração, parece que nós estamos clamando em vão, a resposta não vem, nem para sim, nem para não. Às vezes nós esperamos até um não, mas queremos a resposta, mas ela não vem. E nós temos que lidar com o silêncio de Deus, o aparente silêncio de Deus. O que nós aprendemos com esse texto, que nós aprendemos com a ação de Jesus aqui, é que Ele poderia estar em silêncio, mas Ele não estava ignorando. Ele poderia estar em silêncio, mas isso não significa que Ele não estava disposto a atender, mas sim fazendo com que a mulher cananeia esperasse. Agora, como nós temos lidado com o silêncio de Deus? O que nós temos feito diante do aparente silêncio? Quando nossas orações elas não são respondidas de imediato, quando o Senhor nos faz esperar, como nós lidamos com isso? Eu não sei os irmãos, mas eu posso dizer por mim que muitas vezes eu desisto, tá? Eu paro, já que Deus não vai me responder, eu vou parar de clamar. Mas irmãos, esta mulher nos ensina que nós devemos continuar. Essa mulher nos ensina que nós devemos insistir, que nós devemos pedir. O Senhor, Ele conta uma parábola interessante sobre isso, que é a parábola do juiz iníquo, né? Que todos os dias ia uma viúva à sua casa e dizia, julga a minha causa, né? E este juiz, ele não temia nem a Deus nem aos homens, e a parábola é bem forçada justamente para mostrar isso, né? Um homem que não queria fazer o bem a ninguém, nem dentro da sua função, mas que pela insistência da viúva, ele diz, bom, eu não temo nem a Deus nem aos homens, mas ela está me incomodando, então eu vou atender. E Jesus diz, se até os homens que são maus, eles fazem isso, quem dirá Deus que é bom, né? O bom Deus, Ele ouve, o bom Deus, Ele age, o bom Deus, Ele responde. Mas muitas vezes nós precisamos perseverar, para que a nossa fé seja fortalecida, para que a nossa confiança esteja no Senhor, para que o nosso coração aprenda a se aquietar
e saber que o Senhor é Deus. Então, o silêncio não significa que Deus não está agindo, que Deus não se importa, que Deus não está cuidando, mas que Deus está trabalhando em nós. E o nosso Deus, irmãos, Ele trabalha muitas vezes através do silêncio. E esse texto nos mostra isso também. Mas ela continua clamando. E então, há uma segunda barreira aqui para ela. O texto nos diz que ela continuou gritando, né? Ela clamava ainda mais e dizia, né? Senhor, isso está no versículo 23. Jesus não respondeu palavra, e aí aparecem os discípulos. E os discípulos não dizem para Jesus, Senhor, atende. Mas a versão corrigida diz que os discípulos olharam e disseram, Senhor, despede-a. Ela está gritando atrás de nós. Esse texto nos indica, né, que ela continuava clamando. Mas veja que os discípulos, eles estavam, parece, mais incomodados que Jesus. E eles vão até Jesus e dão um conselho. Porém, o conselho é, mande essa mulher embora, né? Coloca um fim nisso. Estamos sendo incomodados. Irmãos, a segunda barreira que essa mulher encontra é o desencorajamento por parte dos discípulos, por parte daqueles homens que poderiam, ou até mesmo deveriam ajudá-la de alguma forma, orientá-la de alguma forma, mas que não o fizeram. E não fizeram porque o ser humano, ele é falho. O ser humano não compreende sempre os propósitos de Deus, e os discípulos não compreendiam o propósito de Jesus naquele momento, e interpretaram que o silêncio de Jesus queria dizer, estou incomodado, né? Irmãos, muitas vezes, aqueles que deveriam nos ajudar, ou poderiam nos ajudar, eles nos desencorajam, né, a clamar. Muitas vezes nossos irmãos nos desencorajam, nós desencorajamos nossos irmãos, porque nós somos falhos. O Salmo 42 é um salmo que mostra um pouco disso, né? Quando o salmista diz, por que está abatida a minha alma? Né? Destes ouvidos àqueles que dizem, onde está o teu Deus? E o salmista mostra isso, né? Alguém que estava abatido, alguém que estava clamando, e os outros estavam dizendo, onde está o teu Deus? Que não atende, que não responde. Muitas vezes nós passamos por momentos onde nós somos desencorajados, nós somos desanimados, nós somos aconselhados no caminho contrário, né? Então, por que você está orando há tanto tempo por isso? Deus não vai atender, não vai responder. Eu sempre cito esse caso, tenho um irmão muito querido em Bauru, e esse irmão, ele criou os filhos dentro da igreja, né? E viu todos os filhos se desviarem, e todas as vezes que ele orava, até mesmo na igreja, nas reuniões, todas as vezes que ele estava orando, ele orava pela família dele, e ele sempre orava pela família dele, e continuava orando, e parece que as coisas não se resolviam. E uma vez ele foi aconselhado, né, por um outro irmão, e diz, olha, irmão, pelo que parece, eles não vão voltar, o senhor tem que, né, parar de orar, não está dando resultado, né? Mas esse homem continuou orando, e eu tenho certeza que ele ainda continua orando, e o Senhor vai agir no seu tempo, né? Mas muitas vezes, nós, ao invés de ajudarmos em oração, e dizer, irmão, vou orar com você por isso, nós desencorajamos a orar. Mas o que acontece aqui, né? O que acontece é que esta mulher, ela continua, ela insiste, persiste, porque, irmãos, nós precisamos continuar olhando para o Senhor, nós devemos continuar com o alvo no Senhor. Ela ignora os discípulos e continua, porque o seu alvo é Jesus, e até que Jesus a responda, até que Jesus dialogue com ela, ela não vai parar. Irmãos, nosso foco, nosso alvo precisa ser o Senhor. Se nós olharmos uns para os outros, muitas vezes nós vamos nos desanimar. Mas como o autor de Hebreus diz, né,
Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nós devemos continuar. Até que o Senhor, então, a responde. O Senhor conversa com ela. Os discípulos dizem, manda embora. E aí no versículo 24, Jesus resolve respondê-la. E o Senhor diz uma resposta que não anima, né? Uma resposta que parece que vem para desanimar. Ele diz, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E essa mulher sabia muito bem que ela não estava enquadrada na categoria ovelhas perdidas da casa de Israel, não é? O Senhor diz para ela, você não faz parte da minha agenda, você não é minha prioridade, você não está dentro do meu objetivo. Mas, irmãos, o Senhor tinha ido por vontade própria para lá, não é? O Senhor estava lá, o Senhor estava falando com ela, e o Senhor dá essa resposta, e talvez uma resposta contrária como essa, se nós ouvíssemos uma resposta contrária como essa, nós sairíamos, né? Talvez tristes e irritados, talvez chateados, magoados, e principalmente hoje no nosso dia a dia, qualquer coisa, né, ofende as pessoas. E essa resposta de Jesus é dura, né? É dura. Ele diz, olha, você não é meu objetivo, não é minha prioridade, não vim para você nesse momento. E claro, quando o Senhor diz isso, Ele não está falando que a sua obra não era para os gentios, a sua obra era apenas para os judeus, para Israel. Tem algumas pessoas que pegam esse texto e dizem que a salvação para os gentios é o plano B de Deus, como se Israel tivesse rejeitado e por isso Deus tivesse ido até os gentios, mas esse nunca foi o plano, né? O plano de Deus sempre envolveu todas as nações da terra. O plano de Deus sempre envolveu toda a humanidade, a partir de Israel, mas estendendo-se a toda a humanidade. Mas qual a atitude da mulher depois dessa resposta? O que a mulher cananeia faz depois que o Senhor lhe responde isso? O versículo 25 diz, ela, porém, veio e o adorou. E agora a sua fala é um pouco diferente. Não é mais tenha compaixão de mim, mas ela prostrou-se, ela o adorou e ela disse, Senhor, me ajude, né? Me ajude. Irmãos, isso nos mostra algo. Muitas vezes diante de uma prova da nossa fé, diante de uma resposta muitas vezes contrária, o Senhor nos responde assim, porque o Senhor quer que nós estejamos no nosso devido lugar. O Senhor quer que nós reconheçamos quem nós somos e quem Ele é. Ela prostrou-se aos seus pés e o adorou. Irmãos, muitas vezes nós nos esquecemos ou não nos atentamos tanto ao lugar da adoração na nossa vida devocional. Muitas vezes nós valorizamos, estamos corretos em fazer isso, valorizamos a leitura, a meditação nas Escrituras, valorizamos a oração, mas nos esquecemos que parte do nosso culto a Deus é a adoração, que a nossa oração não deve ser apenas carregada de pedidos, que a nossa meditação nas Escrituras não deve ser apenas para aplicação na nossa vida, ou conhecimento técnico, mas que tudo que nós fazemos deve ser um ato de adoração a Deus. E muitas vezes o Senhor precisa nos dar uma resposta contrária, uma resposta dura, para que nós entendamos que precisamos mais de adoração, que precisamos mais nos prostrar aos pés de Cristo, que precisamos mais estar no nosso devido lugar e nos colocarmos ali, aos pés do Senhor e adorá-lo. A oração modelo, a oração que Jesus ensina, né? A famosa oração do Pai Nosso, ela tem um momento de adoração, né? Santificado seja o vosso nome, né? Venha a nós o teu reino, faça-se a tua vontade,
Irmãos, quantas vezes nós, nas nossas orações, nós não utilizamos expressões de adoração? E o Senhor muitas vezes vai precisar nos dar uma resposta dura, para que nós compreendamos isso. Mas nos momentos de oração, nos momentos de meditação, que nós não possamos deixar de lado a adoração. Com essa atitude, o Senhor vai falar novamente com ela. E essa segunda barreira, o pedido contrário, já foi passada por ela. E agora o Senhor dá uma resposta final. E parece que o Senhor endurece ainda mais agora a coisa, para ver até onde ela ia. Mesmo o Senhor já sabia, né? Mas para que ela soubesse até onde ela ia. E visse a sua fé. E é depois da resposta da mulher a essa objeção de Jesus que o Senhor então finalmente elogia a sua fé. O Senhor então agora vai dizer mais uma vez, versículo 26, não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Agora é a cartada final, né? E ela poderia sair de novo. Mas eu já tinha mostrado a sua persistência, a sua perseverança. O Senhor agora usa um termo ainda mais forte. Agora não é mais as ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora ele diz, eu não vou pegar o pão que é dos filhos, e ele está falando de novo, os filhos, aqueles de Israel, e dar aos cachorrinhos. Às vezes a gente dentro da nossa cultura acha que Jesus está sendo ofensivo, né? Chamando a mulher de cachorro. Não é bem por aí. O texto, a palavra cachorrinhos aqui é aquele cachorro doméstico, né? Aquele animalzinho que as pessoas têm, né? Que tem em casa, que come ali em casa, né? Tem gente que exagera, não é isso também, né? Não é colocar o cachorrinho na mesa. Jesus está dizendo isso, né? Ninguém pega o cachorro e coloca na mesa para comer a comida dos filhos, né? Nós tratamos os filhos de um jeito diferente, nós tratamos os nossos bichos de estimação. Embora hoje tenha gente que trate o bicho de estimação melhor que o filho, né? Mas não é o correto, não é o natural. Jesus está dizendo para ela, olha, as bênçãos que eu tenho, o pão que eu tenho, é para os filhos. Não é correto eu dá-lo aos aqueles que estão ali, fazem parte da casa, mas que não são os filhos. Mas a resposta dela é ainda mais impressionante. Essa resposta mexe com Jesus, porque ela não sai ofendida, ela não retruca, ela não diz, mas por que o Senhor está dizendo isso? Não, ela diz, Senhor, mas os cachorrinhos, eles também comem das migalhas que caem da mesa. Sabe o que essa mulher está dizendo? Senhor, eu não preciso do pão, mas uma migalha me serve. Irmãos, o que ela quer dizer com isso, né? Senhor, eu não preciso ter tudo, eu preciso que o Senhor me ajude nesse ponto. Eu sei que o Senhor pode fazer tudo o que o Senhor quiser, mas uma migalha desse seu poder, uma migalha da tua graça me é suficiente. Irmãos, isso nos ensina que nós precisamos ser gratos ao Senhor por aquilo que Ele nos dá, que nós precisamos estar satisfeitos com o Senhor pelas respostas que Ele nos dá. Pode ser que o Senhor não responda a nossa oração do jeito que nós queremos, mas Ele nos dá algo. Pode ser que o Senhor nos dê tudo, não nos dê tudo que nós queríamos, mas nos dê um pouco. Nós precisamos ser gratos pelo pouco, porque nós precisamos aprender a ser gratos com as migalhas também, mas entender que o Senhor não nos dá a migalha, né? Que o Senhor sempre nos dá o que nós precisamos, o Senhor sempre nos dá aquilo que nos é suficiente. Nós precisamos estar satisfeitos, confiando que o Senhor sempre nos dará o que é melhor para nós. Mas tendo essa atitude, eu posso não ter tudo, mas aquilo que o Senhor me dá
é suficiente. Eu posso não ter o pão inteiro, não preciso do pão inteiro, mas apenas uma migalha me é suficiente. Irmãos, isso é uma atitude de fé, de confiar que o Senhor vai prover, de confiar que o Senhor vai cuidar, de confiar que o Senhor vai providenciar aquilo que nós precisamos. E o Senhor então diz: mulher, grande é a tua fé. E esta é apenas a segunda pessoa para quem o Senhor diz isso. E curiosamente, essa segunda pessoa, assim como a primeira, não são israelitas. O Senhor diz isso também para o centurião, que o Senhor cura o seu servo. Quando ele manda dizer: Senhor, eu não sou digno que venha à minha casa, mas cura de longe, o Senhor pode fazer isso. E ele diz: grande é a fé desse homem. E agora ele diz para esta mulher também, estrangeira: grande é a tua fé. Irmãos, uma fé que entende que o Senhor cuida de nós, que o Senhor provê para nós, que continua clamando, que continua buscando, que se prostra em adoração, que não se desanima diante das dificuldades da vida e que reconhece que apenas as migalhas elas nos são suficientes. O Senhor pode nos dar tudo, mas se o Senhor nos der apenas um pouco, já será suficiente. Isso é uma fé que o Senhor valoriza. Que nós possamos aprender aqui, com este exemplo. Que nós possamos fazer isso, que nós possamos colocar as nossas causas diante do Senhor, sabendo que Ele nos ouve. Mesmo quando Ele está em silêncio, Ele está trabalhando. Que nós não nos desanimemos, que nós coloquemos em oração, em adoração diante do Senhor, e que nós reconheçamos a provisão e sejamos gratos por tudo aquilo que Ele nos dá. Que o Senhor nos ajude. Amém.